companheiros, é uma grande satisfação para a Secretaria do Planejamento. Nós, no dia de hoje, no Dia do Geógrafo, nós fazemos um evento de relançamento do Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. Gostaria de convidar para a mesa a professora Jaqueline Raffner, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que vai, então, representar os nossos conselheiros editoriais. Gostaria também de informar que o secretário João Mota acabou impossibilitado de conduzir o evento de hoje por conta de um compromisso com a missão que o Banco Mundial está fazendo agora aqui no Rio Grande do Sul, exatamente nesse horário. No evento de hoje nós vamos fazer, então, o relançamento do Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul, cujo novo número vai ficar disponível, assim como todas as edições anteriores, desde a primeira de 1955, e também nós vamos instituir o nosso conselho editorial. Nós tivemos uma grata satisfação de poder contar com profissionais de grande quilate, e não apenas da área de geografia, mas de outras áreas do conhecimento, né, a partir do entendimento de que a geografia propicia isso, um estudo multidimensional. Durante o nosso evento, nós vamos ter a palestra do meu colega geógrafo Fernando Moraes, da Secretaria do Planejamento, que escreveu um artigo que está nesse novo número e que resgata a história do boletim, ao tempo que analisa o perfil da publicação, o perfil que a publicação teve ao longo de todo esse tempo. E no final nós vamos ter uma pequena confraternização aqui no prédio histórico, aqui na frente da Fundação de Economia e Estatística. Gostaria de passar a palavra para o Adalmir, das considerações, nosso anfitrião e nosso parceiro privilegiado da Secretaria do Planejamento com a Escola de Planejamento. Carol Beto, professora Jaqueline, as pessoas que estão aqui presentes, né? É uma alegria para a FEA poder participar, né, do relançamento do Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. Acho que a gente tem, ao longo dessa gestão, procurado uma maior aproximação com a CEPLAG, a quem a gente é afiliado, ligado à CEPLAG. Né? Esse é um processo bastante importante para a FEA. Né? Não é somente o boletim geográfico, né? Outros trabalhos que a gente tem desenvolvido em parceria com a CEPLAG e com diferentes áreas também da Secretaria. Eu acho que isso é um avanço importante, um avanço adicional importante. Né? Inclusive, né, o boletim geográfico, né, ele vai estar, né, no portal das revistas da FEA, né? Esse é um aspecto importante, né, com o mesmo status. Digamos que as principais revistas da casa são as Ensaios FEA e Indicadores. Eu acho que isso mostra, né, a importância, assim, do boletim e da importância para que a FEA tenha essa aproximação. Eu acho que para a CEPLAG, eu acho que é um aspecto importante. Eu acho que a FEA aqui, a gente também, né, a gente também está fazendo um processo de finalização do georreferenciamento do nosso banco de dados. Né? A gente deve estar lançando ao longo de agosto, a gente não tem uma data ainda definida, na verdade, isso tem alguns detalhes para resolver, algumas questões referentes, né, à qualidade dos nossos mapas, ainda faltam alguns detalhes para finalizar isso. Né? A gente deve estar lançando, né, o banco de dados georreferenciado ao longo de agosto, depois da Copa também, né? Eu acho que junto com, né, o boletim geográfico, né, é um aspecto importante, né? E também a casa, acho que assim, digamos, não, eu vi o Ivan antes, que é nosso geógrafo, está ali o Ivan, né? A gente tem a Mariana, que também, né, são dois geógrafos que também se incorporaram mais recentemente à casa. Né? Até pouco tempo atrás não tinha geógrafo. E a gente fez o concurso, agora nós colocamos geógrafos por várias razões, entre elas, porque agora também tem um número grande de geógrafos na própria CEPLAG. Né? Então, acho que essa colaboração entre a CEPLAG, né, e
E a FEA também poderia avançar, digamos, nessa colaboração entre os geógrafos das duas casas. Acho que esse é um aspecto, acho que eu também queria aproveitar o dia de hoje, aproveitar o lançamento, aproveitar essa aproximação maior da FEA e da CEPLAG, para que, de fato, fazer esse chamamento entre os geógrafos das duas instituições para que se aproximem, em alguma medida, e comecem a desenvolver trabalhos em conjunto. Acho que esse é um aspecto importante, em chamar a atenção. Então, eu também gostaria de agradecer ao Alberto, que também tem, na CEPLAG tem sido, digamos assim, uma das pessoas que tem feito funcionar, digamos, essa aproximação maior entre a CEPLAG, né, e a FEA. Então, acho assim, né, dar os parabéns para os organizadores do boletim, dar os parabéns para o Alberto. Sei que é uma honra recebê-los aqui e estar com o boletim geográfico agora, né, fazendo parte do nosso site, né, Tânia? Então, agradecer a todas as pessoas também que tornaram possível, né, a chegarmos ao dia de hoje, chegando um boletim geográfico no nosso site. Obrigado. Antes de passar, convidar o meu colega para fazer a palestra, né? O Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul é uma publicação, é uma iniciativa dos geógrafos da Secretaria da Agricultura que data de 1955. Época em que ainda o Estado moderno brasileiro ainda estava se consolidando. Eu acho que isso reflete bem a importância da geografia e do geógrafo, consequentemente, né, para que o Estado desempenhe o seu papel. Nós, na Secretaria do Planejamento, estamos nos conscientizando a respeito disso há não muito tempo. Apenas recentemente nós trouxemos da Secretaria da Agricultura as competências relativas à cartografia, à geografia e ao planejamento territorial. Um movimento que é mais ou menos tardio em relação aos demais estados da União. Estamos reorganizando todas as funções relativas à geografia e à cartografia, porque nós entendemos que estes temas são absolutamente fundamentais para a alavancagem da função planejamento, para que o Estado possa desempenhar satisfatoriamente a função de planejamento. Recebemos um corpo técnico bastante qualificado na Secretaria da Agricultura e, para mim, que estou na direção geral, estou incubando, por assim dizer, esta função na Secretaria, tem sido uma grata satisfação trabalhar com esses geógrafos. O evento de hoje, obviamente, foi planejado para servir como uma homenagem também a esse profissional do Dia do Geógrafo, né? O resgate do boletim geográfico, também para nós na Secretaria do Planejamento, em especial para a direção geral, ele tem um segundo elemento que para nós é muito caro, que diz respeito ao tema da gestão do conhecimento. Nós estamos tentando implantar na Secretaria do Planejamento iniciativas de gestão do conhecimento. Acredito que estamos tendo êxito nisso. A equipe do Fernando, e tem a Paula, tem a Aida, né, tem o Marcos. É uma tarefa difícil, mas é uma tarefa que tem como base o entendimento de que se nós não tivermos pessoas com espírito crítico e analítico desenvolvido, nós não teremos condições de trabalhar adequadamente os temas de planejamento. Nós criamos recentemente a Escola de Planejamento, estamos desenvolvendo uma série de iniciativas neste âmbito, gestão do conhecimento, muitas das quais não teriam sido possíveis se não fosse a cooperação técnica que nós firmamos com a Fundação de Economia e Estatística, né? Aproveito aqui já para agradecer, né, o papel fundamental que o Adalmir, o Scherer, o Pinter, a Tânia, o Tamir têm tido para a gente desenvolver essas atividades na Secretaria do Planejamento.
dentro das nossas formalidades desse evento, nós estamos instituindo o conselho editorial do nosso boletim, e eu gostaria então de nominar aqui os nossos conselheiros, aquelas pessoas que nós convidamos e que nos deram o prazer de se tornar colaboradores. Nós estamos realmente muito satisfeitos porque entendemos que conseguimos montar um conselho editorial com conselheiros à altura do que o boletim desempenhou ao longo da sua história, né? Então nós temos o prazer de trabalhar com o Aldomar Arnaldo Rucker, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Geografia do Instituto de Geociências, graduado em Geografia e Estudos Sociais pela Universidade Regional do Noroeste do Estado, mestre em Geografia e doutor em Ciências, Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. Professor Antônio Davi Catani, também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Instituto de Ciências Humanas, Filosofia e Ciências Humanas. Doutor pela Universidade de Paris e pós-doutorado na Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais na França. Professor de Sociologia na Universidade Federal e no programa de pós-graduação em Sociologia. Professor Daquir Lara Machado da Silva, na Universidade Luterana do Brasil, no campus de Canoas, Departamento de Geografia. Geógrafo, mestre e doutor em Geografia pela Universidade Federal. Professor Eduardo Augusto de Lima Maldonado Filho, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduado em Ciências Econômicas, mestre em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutor em Economia pela New School. Jaqueline Angélica Hernandes Hafner, com quem eu tive o prazer de trabalhar lá na UFRA, graduado em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, mestre e doutor em História Econômica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com pós-doutorado em Economia pela URGS, professora aqui da Universidade dos cursos de graduação e do programa de pós-graduação em Estudos Estratégicos Internacionais. Professor Lucas Manas Panitz, da Universidade Federal de Pelotas, Instituto de Ciências Humanas, geógrafo, mestre em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor da Universidade de Pelotas. E o professor Roberto Verdun, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Geografia e Instituto de Geociências. Licenciado e bacharel em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutor em Geografia e Planejamento pela Universidade de Toulouse, professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal. Os cursos de graduação em Geografia e pós-graduação em Geografia e Desenvolvimento Rural. Nós temos realmente um grande prazer de tê-los no nosso conselho editorial e temos uma grande expectativa em relação ao trabalho que possa ser feito a partir daqui para frente. Antes de convidar, já convido o meu colega Fernando para fazer parte da mesa, para fazer a palestra dele, mas quero destacar que a nossa expectativa é que esse boletim possa não apenas voltar a colaborar com a produção e a disseminação do conhecimento na área da geografia, nas áreas afins, mas que ele possa também representar uma ponte entre os conhecimentos que são gerados e aplicados no Estado e os conhecimentos que são gerados e difundidos no meio universitário. Para nós isso é realmente muito, muito importante. Muito obrigado. Passo a palavra para o Fernando, que vai fazer uma palestra. Obrigado, Alberto. Bom dia a todos. É uma enorme satisfação para mim poder conversar um pouco com vocês hoje sobre o Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul e também uma honra, né, em poder representar uma publicação que teve uma importância significativa para a geografia do Rio Grande do Sul. Então, o trabalho que eu vou apresentar hoje, ele está publicado no novo número do Boletim Geográfico, que nós vamos apresentar depois um pouco mais detalhadamente, né, o que consta nesse novo número. Ele é denominado Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul, Histórico, Produção e Perspectivas. Bom, para introduzir um pouco, né, a temática desse artigo, né? O Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul, como o Alberto já comentou, foi uma publicação editada pela Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, através do Diretório Regional de Geografia e da Seção de Geografia, entre 1955 e 1980. Nesse período de tempo, foram publicadas 23 edições divididas em 18 volumes. Todas essas agora estão online, né, disponível aqui no portal de periódicos da FEA e da CEPLAG. Em termos de estrutura editorial desse boletim, as edições continham artigos, resumos, transcrições, notícias,
legislações e indicações bibliográficas, né? O que demonstra que ele tinha um caráter bastante diversificado, né? Não era apenas uma publicação voltada para artigos, né? Mas também tinha... A gente tem que levar em consideração que naquela época o acesso à informação era muito mais dificultado, né? Então ele tinha também o objetivo de informar a comunidade, né, da geografia principalmente, das notícias, das legislações que eram editadas, né, já que esse Diretório Regional de Geografia ele tinha essa função também de estabelecer algumas normas, né, do ponto de vista da geografia e da cartografia do Estado. Então ele tinha essa característica. Então o trabalho ele propõe uma análise qualitativa e quantitativa sobre a produção do Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul através de 3 fundamentos: o histórico, o histórico da publicação em si, um perfil da produção bibliográfica, do que foi publicado, né, ao longo de todo esse tempo, e também em menor grau, né, até pelo tempo que a gente tem aqui, mas falar um pouco das perspectivas futuras, né, do Boletim Geográfico, já que nós estamos agora o relançando. Pode passar. O objetivo do artigo, então, foi realizar uma análise qualitativa e quantitativa sobre a produção bibliográfica do Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. Em termos de procedimentos metodológicos, primeiramente foram digitalizados, né, as 23 edições do boletim, em grande parte disponível dentro do acervo da própria Divisão de Geografia e Cartografia da CEPLAG, e também conseguimos algumas edições na Biblioteca do Instituto de Geociências da URBS, aqui na própria FEE, e também no Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Sul. Depois nós organizamos um banco de dados, né, com algumas categorias, ali, nome de artigos, autoria, formação e função do autor, um resumo do texto, palavra-chave, para ajudar a fazer o perfil mesmo dessa publicação. Foi realizada também uma pesquisa bibliográfica, né, para atender assim, também o objetivo de contextualizar, né, de que maneira o boletim geográfico estava inserido, né, qual foi o ambiente da ciência no momento em que ele foi inaugurado, né, e em toda a sua trajetória entre 1955 e 1980. Também construção de gráficos, quadros gráficos e tabelas que ajudaram a ilustrar melhor esse perfil da publicação. Então o trabalho foi estruturado em 4 eixos, e é assim que ele é dividido, né, o artigo, né, os subtópicos. Primeiramente, o contexto de criação do boletim geográfico, do ponto de vista histórico-científico, o perfil da publicação, com estatísticas, gráficos, tabelas e análises. Também procuramos destacar 4 autores que tiveram uma maior quantidade de produção. Eu não vou apresentar aqui porque ficaria muito extenso, mas no artigo a gente demonstra quais foram os trabalhos, as áreas que eles trabalharam, né, um breve currículo desses pesquisadores. E, por fim, as perspectivas no contexto do acesso aberto e da publicação eletrônica de periódicos. Bom, qual foi o contexto de criação do boletim? A primeira edição foi lançada em 1955, né, no contexto de forte valorização da geografia no âmbito nacional. Para a gente compreender melhor esse contexto, é necessário remontar algumas décadas antes, né? Como é que chegou? O boletim geográfico não surgiu isoladamente em 1955, tem todo um contexto antes que vem, né, antes de 1955, que ajuda a contextualizar essa situação, né? Então, na década de 30, a criação da Associação dos Geógrafos Brasileiros e também a criação dos cursos de Geografia na USP e na Universidade do Brasil, né, atual UFRJ, ajudaram, com a vinda de vários pesquisadores do exterior, sobretudo franceses, geógrafos franceses, naquele momento, assim, começava a se criar mesmo uma comunidade da geografia no Brasil, né? Além disso, né, tinha uma importância estratégica, né, do ponto de vista do projeto modernizador aprovado pelo Getúlio Vargas, o presidente de então, e os fatos que ocorreram nessa década nos ajudam a compreender melhor como é que viria a ser, em 55, a publicação do Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. Em 34, também muito importante, a criação do Instituto Nacional de Estatística, isso dentro de um contexto assim, que era necessário ter informações sobre o território nacional, né? E então, em 34, a criação desse instituto. Aí, em 37, dentro desse próprio instituto, foi criado o Conselho Nacional de Geografia. E aí, em 38, a junção dos dois
formou o IBGE. O IBGE é uma instituição muito importante para a gente compreender como é que se deu esse contexto. O Antônio Carlos Robert Moraes, no artigo de 91, denota, né, que todos esses fatos históricos, tais atos interligados, rapidamente conformam uma comunidade de geógrafos no país. E aí sim começa a ebulir melhor a geografia, assim, do ponto de vista acadêmico, de produção mesmo, aqui no Brasil. Bom, voltando, né, a questão do IBGE, né, dentro desse contexto de conhecimento do território nacional, a disseminação, né, desse conhecimento é importante, né, e essa disseminação do conhecimento se dava muito em função da publicação, né. Na época, obviamente não existia internet, então esses periódicos, esses boletins eram uma importante ferramenta para deixar a comunidade informada, né. Então, em 1939, o IBGE lançou a Revista Brasileira de Geografia, que tinha um caráter mais voltado para artigos e também um pouco relatos de expedições de campo, que era uma coisa muito comum na geografia na época, né? E aí, em 1943, o IBGE lançou o Boletim do Conselho Nacional de Geografia. Esse boletim, sim, aí com caráter editorial mais diversificado, né? Também contendo resenhas, transcrições, contribuições didáticas, noticiários e opiniões. E esse boletim geográfico do IBGE acabou influenciando a criação de uma série de outros boletins, né, em nível estadual. Surgiu o Boletim Carioca em 1948, o Boletim Paulista em 1949, ambos organizados em seções locais da Associação dos Geógrafos Brasileiros, né? Pode passar. Então, aí nós teríamos, em 1955, chegaria no Rio Grande do Sul essa expansão, assim, da criação dos boletins, né? Então, em 55, agosto de 55, lançado o primeiro número do Boletim Geográfico, por iniciativa do Diretório Regional de Geografia e do Serviço Estadual de Geografia. A finalidade dele, dentro, assim, ali na contracapa mesmo da primeira edição, vocês vão poder verificar, ali tem um pouco dos objetivos editoriais, né? Deixa muito claro, assim, ao que ele se propunha, né? A difusão de trabalhos geográficos originais e transcrições, publicações de atas, leis, resoluções, referência à geografia. Essa é uma estrutura que vai ser muito presente, assim, ao longo das primeiras edições, assim, no final da década de 50 e início da década de 60, né? Essa situação muito clara, assim, da publicação de atas, notícias, assim, realmente um informativo mesmo para a comunidade interessada. E algo interessante de se notar que a estrutura editorial dele é muito semelhante com o boletim do IBGE, né? O que comprova que o boletim do Geográfico do IBGE foi realmente uma inspiração, né? E demonstra a sua influência sobre a publicação gaúcha. Aí a gente tem um quadro comparativo, né? Ali na direita a gente tem a capa da primeira edição do Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. E comparando com a edição do Boletim Geográfico do IBGE do mês anterior, a agosto, de junho, julho de 1955, a gente vê já na capa o quanto a influência era grande, né? Tanto no nome ali, quanto das principais, ali daqueles 4 itens, informações, notícias, bibliografia, legislação, enfim, né? Já na capa ficava muito clara essa influência e toda a estrutura editorial. Se vocês pegarem a primeira edição do nosso boletim, que já está disponível na internet, com essa edição da época do Boletim Geográfico, há uma proximidade muito grande, né? O Boletim Geográfico do IBGE também está disponível lá no site do IBGE. Pode passar. Agora a gente passa para um segundo ponto, segundo tópico, né? Que são as transformações na ciência e suas repercussões no boletim. A gente procurou demonstrar com isso, né, como as modificações que ocorreram na geografia ao longo desse período de tempo foram sendo demonstradas, tiveram seu impacto, né, mostrado através das páginas do Boletim Geográfico, né. Então, quando foi criado, né, o paradigma predominante na geografia, né, trabalhando com aquelas divisões assim, clássicas, né, era da chamada vertente clássica ou tradicional, né. A inspiração na escola francesa, né, de geógrafos, já voltando, né, ao que eu tinha comentado, grande quantidade de geógrafos franceses que trabalharam
na própria fundação da EGB e dos cursos lá de geografia em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? E essa geografia ela é caracterizada por uma grande quantidade de estudos muito descritivos sobre regiões, paisagens e cidades, né? Algo que fica muito claro também no que a gente observa desses primeiros números do boletim, né? Também caracterizada por um caráter fortemente empírico, né? Menos preocupado com teorizações e mais voltado para a vivência, né? Das impressões dos trabalhos de campo, das excursões regionais, e uma estrutura assim, muito padronizada, assim, né? Quase não seria um exagero falar, quase uma receita de bolo, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, dos estudos urbanos, né, claro, com pequenas alterações entre cada um, mas normalmente existiam elementos que eram comuns a todos os trabalhos, né? No caso dos estudos urbanos, sítio, posição, evolução histórica, fisionomia, estrutura, funções urbanas, em trabalhos que valorizavam regiões, por exemplo, trabalhar com o clima, a geologia do local, assim, uma caracterização geral mesmo daquele local, porque também tinha essa relação de conhecer o território, né? E o Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul, então, demonstrou em alguns artigos, que são listados ali embaixo, né? Um pouco dessa situação. Inclusive foi criada uma edição voltada só, uma seção no Boletim Geográfico voltada só para estudos regionais, né? Então demonstra o quanto era importante para isso, né? Vocês podem ver alguns trabalhos sobre cidades, como Porto Alegre, São Francisco de Paula, Passo Fundo, a Praia de Atlântida, também trabalhos mais regionais ali, como no caso da Bacia Hidrográfica do Rio das Antas e também do Banhado do Itaim, né? Sempre com um caráter muito descritivo. Bem, nos anos 60, então, começa a ocorrer uma transformação, né, no ponto de vista científico, na geografia, aqui no Brasil, de um movimento ainda originado antes, nos anos 50, né, surgido nos Estados Unidos e no Reino Unido, a chamada Revolução Quantitativa da Geografia, né, e isso contextualizando, né, essa situação, um fortalecimento dos setores de planejamento durante os governos militares, né? E a geografia então começou a se utilizar muito de modelos estatísticos e matemáticos em detrimento das práticas mais empíricas que eram comuns, né, dentro da geografia clássica, né? Isso também, pensando, né, o porquê disso, também buscando um maior respaldo perante outras disciplinas. Uma linguagem matemática daria um maior respaldo, um maior respeito da geografia perante outras disciplinas. Então, a partir disso, começa a se ver aqui na geografia brasileira, de maneira bastante marcada, né, como é que se dá essa situação. Pode passar. Eu acabei não falando no slide anterior, volta um pouquinho. Embora esse paradigma ele tenha se consolidado na geografia nos anos 60, enfim, o Boletim Geográfico foi publicado até 1980, nas páginas do Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul não foi tão evidente assim a influência da geografia quantitativa nessas publicações. Em comparação com a chamada geografia clássica, dividindo basicamente assim, foram muito poucos os artigos, né? A gente mal enche uma mão inteira, assim, com os artigos ficam bem marcados, assim, a questão da geografia quantitativa. Agora pode passar, então, entre esses artigos, eu destaquei apenas um do geógrafo José Alberto Moreno, que inclusive nós conseguimos fazer uma entrevista com ele, que é publicada na nova edição do boletim que está sendo lançada hoje, né? Um trabalho chamado Pesquisa das Causas dos Diferentes Sedimentos do Fundo, né? Que o próprio José Alberto Moreno fala lá na introdução do artigo, né, que era a primeira pesquisa realizada na unidade de Geografia e Cartografia, utilizando métodos quantitativos através de análise fatorial e computação eletrônica. Numa conversa que a gente teve por telefone com o José Alberto Moreno, ele falou assim, que teve toda uma articulação com a Procedes na época, assim, para eles terem os programas para isso, né, e esse foi o primeiro artigo que eles aplicaram mesmo, né, e publicaram esse trabalho. Há alguns outros também, ainda na década de 59, tem no ano de 1959, tem um trabalho sobre logaritmos, que, embora ele tenha um foco mais para cartografia e fotogrametria, não deixa de ser curioso, assim, tem um boletim geográfico, um artigo que é expressamente matemático, que talvez possa já demonstrar um pouco de como a geografia estava se voltando para isso na época.
Também há diversas indicações de leitura e eventos relativos à corrente teorética, como palestras que eram realizadas em eventos, né? Embora não tenha, ressaltando o que eu falei, embora não tenha havido uma influência tão grande nas publicações de artigos, de certa maneira, nesses eventos assim ficava bem marcado, assim, né? Palestras do Luiz Perijão Faisal, foi um geógrafo bem importante assim para a geografia teorética no Brasil, né? Geografia quantitativa no Brasil, então isso aí demonstra, né? No final da década de 70 começa a haver um momento assim de crítica, né? Essa postura pouco envolvida da geografia quanto a temáticas sociais, né? A chamada geografia crítica aqui no Brasil, que tem como elemento simbólico aí o encontro do Nacional de Geógrafos, né, de 1978, começa a ascender mesmo nessa geografia crítica no Brasil, mas no Boletim Geográfico, pelo fato de ter seu último número lançado em 1980, ele não há nenhum tipo de influência que a gente note da geografia crítica nas edições do Boletim Geográfico, né? Então, até porque foi se consolidado isso no Brasil mais nos anos 80, então não houve momento, assim, não houve tempo disponível para que houvesse essa influência. Bem, e agora a gente passa então para um terceiro tópico, né, que é o perfil da produção técnica e científica do Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul, né? Foram registrados apenas contribuições com registro de autoria, então, nesse caso, a gente, para fazer essas estatísticas, nós não selecionamos notícias, atas, legislações, por não serem assim, trabalhos científicos, né, e não terem um registro de autoria. Então, a partir disso, né, nós tivemos então 148 trabalhos analisados de 80 autores diferentes. A classificação dos dados foi feita com aquele banco de dados, né, que eu havia relatado no início, nos procedimentos metodológicos, a partir dos seguintes critérios: autoria, gênero, modalidade de autoria, área de atuação e a produtividade dos autores. Então, no primeiro gráfico, aí, a gente demonstra por gênero, né, como é que se deu essa distribuição dos autores, né? Uma maioria de 63,75% de homens e 35% entre mulheres. Houve um caso, né, indefinido, né, eu quero explicar por que disso. Na verdade, o nome, né, do autor era dúbio, né, e inclusive teve mais de um caso disso, né, que com a internet a gente conseguiu às vezes pesquisar, né, viu o gênero do autor. Nesse caso a gente não conseguiu, né, então por via das dúvidas eu coloquei ali indefinido, né. Pode passar. Aqui, esse gráfico, eu penso que ele seja mais interessante porque ele demonstra ao longo da história como é que se deu essa distribuição, né, de gênero, né, ali dos autores, né. Vocês podem observar que ali bem no início, ali, né, ali embaixo, ali no eixo mais abaixo, a gente tem as edições e no eixo ali vertical a quantidade, né. Bem no início a gente vê uma quantidade bem pequena assim, de mulheres que publicaram no Boletim Geográfico, né. Inclusive ali naquele boletim ali que eu acho que é a edição 9 e 10, ali foram 15, né, trabalhos de autoria de homens, né. No entanto, a partir da edição número 12, número 13, né, começa a haver uma inflexão nessa tendência, sobretudo porque na época, na unidade de Geografia e Cartografia, atual divisão de Geografia e Cartografia, havia uma quantidade muito grande de geógrafas trabalhando e publicando, né? Então isso aí começa a haver uma tendência assim, de uma ampliação, né? Vocês podem observar aí que em várias edições a gente tem uma maioria de mulheres, né, publicando, né? Se a gente pegar do número 13 até o 20 ao 23, inclusive há mais mulheres do que homens que publicaram no Boletim Geográfico. Você pode passar. Em termos de área de conhecimento dos autores, né, como era de se imaginar, né, há uma maioria ali da geografia, com 39 autores, mas há algumas áreas também que são, de fato, áreas afins mesmo, né, da geografia, que também tiveram uma maior quantidade de trabalhos, né, como cartografia, história, geologia, o próprio direito, enfim, todas as outras ali que a gente apresenta, né, aquelas ali que não foram declaradas ou não encontradas, alguns autores não colocaram assim a sua área de
de concentração, sua profissão, vamos dizer assim, né? Então nós fizemos uma pesquisa para tentar verificar melhor qual era a área deles, quando nós não encontramos, então, ficaram esses três assim, sem um registro assim, da formação, né, mesmo dos autores. Pode passar. Em termos de modalidade de autoria, né, essa tabela então demonstra todos os números e a quantidade de autores por trabalho. Um autor, dois autores, três autores e também trabalhos por grupos, né? E ali um numeral ali dentro a quantidade de trabalhos. Né? Por exemplo, no número 1 foram 4 trabalhos apenas, os 4 trabalhos, né, com apenas um autor. Uma tendência, né, de mais assim, de publicações individuais também. E eram poucos assim os trabalhos que eram feitos por coletivos, assim, embora seja destacável também que esses trabalhos em grupos, normalmente às vezes turmas de alunos, assim, ou de excursões de algum tipo de evento, que tiveram um relatório, por exemplo, de um trabalho de campo, que publicaram no Boletim Geográfico, então está aí por grupos, né, totalizando então os 148 trabalhos publicados no Boletim Geográfico. Aí a gente tem uma tabela com produtividade de autores, né? Destacamos aí apenas alguns, né? Nominados aí, né? Até de 12 a 4 trabalhos publicados, e além destes, né, ainda houve 6 autores com 3 publicações, 13 autores com 2 e 52 autores com 1 publicação. No artigo a gente aprofunda um pouco mais aqueles 4 primeiros autores ali, né? Hans Pfoffer, José Alberto Moreno, Raymond Pebel e Nilbiamater Henschel. Alemão, não sei falar alemão, espero que eu não tenha deslizado muito aqui na pronúncia. Mas, enfim, então no artigo a gente destaca um pouco mais a produção deles, assim, faz uma listagem de todos os trabalhos publicados, um pouco do currículo deles. Né? Pode passar? Nesses autores mais produtivos, né, o Hans August Stoffer, os trabalhos dele voltados mais para cartografia, geografia histórica, ensino, geomorfologia e estudos regionais. José Alberto Moreno, esse geógrafo que nós entrevistamos para o novo número, com estudos regionais, climatologia e biogeografia. Raymond Pebel, que foi um geógrafo francês que trabalhou aqui no Rio Grande do Sul, né, sobretudo com trabalho de geografia agrária, com 8 publicações, e a Nilbiamater Henschel, com 8 publicações, voltadas principalmente para ensino, metodologia de pesquisa e estudos regionais. Bom, aí já para fechar o trabalho, né, assim, o último capítulo que a gente apresenta, né, reativação do boletim geográfico e perspectivas no contexto de acesso aberto a periódicos eletrônicos. Bom, acesso aberto, facilitado pelas tecnologias de informação e comunicação, permite uma maior democratização do acesso ao conhecimento produzido pelas universidades, órgãos públicos, pesquisadores e técnicos. Né? Então, também nosso objetivo, agora com a reativação disso, ser mais um canal aqui na geografia do Rio Grande do Sul que permita, né, a publicação desses trabalhos. Né? Essa reativação ela facilita o registro público e potencializa a disseminação e preservação a partir da republicação dos números anteriores, que estão todos disponíveis, e assim que eu terminar aqui a apresentação, vou mostrar brevemente para vocês como é que ele está organizado ali no portal de periódicos. Vai ser também um canal de publicação de pesquisa e artigos técnicos sobre a questão espacial do Rio Grande do Sul. No caso dos órgãos estaduais, já que esse boletim ele é organizado dentro de uma Secretaria de Estado, né, essa publicação visa também facilitar o processo de comunicação e divulgação da produção local mesmo, né, embora nós devemos ressaltar que ele não é restrito apenas para um periódico aberto mesmo, né, para qualquer pessoa interessada, né, e desde que o trabalho tenha, obviamente, o caráter técnico-científico, interessada em publicá-lo. Essa ação também está, como o Alberto já tinha comentado antes, está dentro de um contexto das atribuições conferidas à CEPLAG, né, por essa Lei 14.053 de 2002, quanto à coordenação de políticas relativas à geografia e cartografia do Rio Grande do Sul. Né? Então, essa questão da disseminação do conhecimento também está envolvida dentro dessas políticas. Né? Para considerações finais, então, né, a gente parte daquela noção assim, de que é necessário conhecer o passado para projetar o futuro. Né? Então, a ideia, né, do boletim geográfico, a estrutura atual dele também tem um pouco da influência do passado. Né? Então, nesse artigo a gente procurou
demonstrar o perfil do Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul, analisando o contexto de criação, as características da publicação e seus principais autores. É um grande desafio retomar uma publicação que foi referência, né, no campo da geografia durante seu período de existência. Vale lembrar, né, porque existe o Boletim Gaúcho de Geografia, que é organizado pela Associação de Geógrafos Profissionais, que é uma publicação super tradicional na geografia aqui do Rio Grande do Sul, que foi lançado, se eu não me engano, em 1974. Né? Então, nesse período, assim, entre 55 e 74, o Boletim Geográfico então, era o único, né, aqui, editado aqui no Rio Grande do Sul. Então, as páginas desse Boletim Geográfico nos ajudam um pouco a ver qual era o contexto, né, da produção na época. Né? Questão importante também, né, do caráter imparcial, né, da publicação, sem qualquer tipo de vínculo com um grupo político ou gestão, valorizando a autonomia e liberdade de expressão dos autores, né, dos trabalhos de caráter técnico ou científico. Aí então foram as referências utilizadas no trabalho, né? Pode passar. Aí nós temos o contato também, né, da Divisão de Geografia e Cartografia lá da CEPLAG, o nosso contato aí também do e-mail do Boletim Geográfico. E agora eu vou pedir só para a Tânia terminar a apresentação e colocar ali na internet, só para mostrar brevemente como é que é o Boletim Geográfico. Né? Essa aí pode ser. Esse então é o novo número do Boletim Geográfico, né? Que está disponível em revistas.fe.te.br. Então, nós temos 2 artigos publicados de técnicos da Secretaria de Planejamento. Um é esse aqui que eu estava apresentando para vocês, e o segundo é o trabalho publicado pelos colegas do Departamento de Planejamento da Secretaria, que trata sobre também uma publicação de muito sucesso aqui no Rio Grande do Sul, que é o Atlas Socioeconômico do Estado. Né? Os colegas fizeram um trabalho muito bom assim, sobre o histórico do Atlas, né? E de que maneira foram contadas assim, as transformações do território gaúcho pelas páginas do Atlas. Também tem uma entrevista, então, com o geógrafo José Alberto Moreno, que trabalhou muito tempo no Estado, né? Foi editor do Boletim Geográfico por vários anos. E também tem uma listagem também das referências dos artigos, né, dos números anteriores do Boletim Geográfico. Todos os artigos publicados estão ali em termos de organização de referências, né? Aparecem ali todos os artigos também para facilitar também quem for utilizar, né, em termos de citação, de publicação de bibliografia, ali já está tudo publicado. E aí também, claro, as edições anteriores, né, clicando ali em edições anteriores no campo, na parte superior do site, tem todas as edições divididas por ano, ali, ó, em anteriores, né? Aí vão aparecer todas as edições ali de 1955 a 1980, está tudo dividido, organizado por palavra-chave, indexado, então facilita a busca, né, a pesquisa, os artigos em PDF também, né? E a gente deixou publicado mais os artigos de fato ali, mas quem quiser acessar a íntegra da edição, pode clicar ali em cima, né? Aí tem da capa até a última página, incluindo notícias, legislações, enfim, tudo que foi publicado na íntegra em cada edição está ali aí nessa parte superior ali, tá? Vocês podem visualizar. Seria isso, então. Obrigado pela atenção de vocês, né?